E aí, turma, beleza? Tudo bem com vocês? Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam bem aí, se cuidando em casa. Vamos dar continuidade à nossas aulas, né? De biologia. Então a gente está estudando, né? A parte de hereditariedade, né? Ou seja, da herança, das características. E na aula passada eu comecei a falar, comecei não, né? Eu até fechei, né? A parte da primeira lei de Mendel, né, que é conhecido como o pai da genética, né, como algumas pessoas falam, né, se referem a ele porque ele lá na época dele, muito antes mesmo do desenvolvimento lá dos conhecimentos sobre genética, sobre a genética propriamente dita, né, sobre o DNA, os genes, a função da hereditariedade dos genes, né, aquelas questões de genes que se silenciam, genes recessivos dominantes. Antes mesmo de tudo isso, o Mendel já tinha por assim dizer, descoberto o mecanismo de herança, né? Que não era nenhuma grande novidade, na verdade, assim, já existia a noção de que a hereditariedade, as características eram transmitidas a partir dos gametas, né? Dos pais, né? Então parte do gameta da mãe, mas não tinha um conhecimento de como o mecanismo em si ele funcionava, ou seja, o que foi mais das coisas mais importantes da contribuição de Mendel foi ele justamente quantificar, né? Ou seja, ele percebeu que existia um padrão na herança de características, né? Então, isso que foi muito interessante, ou seja, aquela proporção que ele encontrou de 3 para 1, né? Quando você tem autofecundação de híbridos para uma determinada característica, e ele percebeu que sempre essa proporção se mantinha, né? 3 para 1, 3 para 1, 3 para 1, lá em todas aquelas 7 características que ele cruzou, fazendo mais de 8.000 cruzamentos, né? Então o salto dele qualitativo, né, no conhecimento da questão da herança genética, da herança de características, foi justamente poder quantificar e identificar esse padrão, né? E também ele perceber que na segregação dos gametas, ou seja, quando tinha a formação dos gametas, na realidade, não na segregação, na formação dos gametas, ele percebeu que os fatores que determinavam as características, eles se dividiam durante a formação dos gametas, e eles se separavam, eles se segregavam em igual proporção. E isso foi um outro fator importantíssimo, né? Porque ele entendeu que existiam fatores que determinam as características, ou seja, você sabia que os gametas eles portavam as características hereditárias, mas ele acabou descobrindo que existiam esses fatores que estavam em pares, né? Ele descobriu que existiam fatores que eram dominantes, existiam fatores que eram recessivos, que ele chama de recessivos, né? Que eles se silenciavam na presença do dominante, ou seja, nos pares de fatores, né? E acabou que o que ele chamava de fator foi o que foi descoberto muitos anos depois, que são os genes, né? Ou seja, ele entendeu o mecanismo de ação dos genes, de parte dos genes, obviamente que nem todo gene se comporta dessa maneira, mas para a gente, para o que a gente está estudando, é isso que importa, né? E é isso que é interessante. E aí ele descobriu o mecanismo de ação e de funcionamento dos genes, mesmo antes de ter a noção do que era o DNA, mesmo até antes dele perceber, antes mesmo de se saber o que era um gene, ou seja, ele descobriu o mecanismo de expressão dos genes, ou seja, como os genes se expressavam, que existiam genes que eram dominantes, genes que eram recessivos, e aí ele conseguiu explicar por que certas características elas existiam em menor proporção nas populações, né? Então, por que uma determinada característica ela aparece mais numa população do que outra. Então, todas essas coisas ele descobriu a partir dos seus estudos lá no cruzamento das ervilhas, né? Então, até aí, ok, né? Agora, o que é importante para a gente poder dar prosseguimento na questão da primeira lei de Mendel, e principalmente conseguir aplicar ela, ou seja, a gente conseguir pegar exemplos de heranças de determinadas características e conseguir descobrir qual é a proporção de descendentes, ou seja, quantos descendentes vão nascer de um jeito, quantos descendentes vão nascer do jeito, o que a gente espera quando a gente faz um cruzamento entre dois homozigotos, entre dois heterozigotos, o que acontece se a gente faz um cruzamento entre um homozigoto recessivo com um heterozigoto, o que a gente espera, o que pode acontecer desses cruzamentos todos, né? Se nascerem 1000 filhotes de um cachorro, sei lá, pelo preto, e cruzar ele com pelo branco, a gente saber como é que o branco é recessivo, o preto é dominante. Estou fazendo exemplo só. Tá? Se tiver 1000 filhotinhos
quantos filhotinhos vão nascer de cada cor e qual é a proporção. Então, para a gente conseguir aplicar a primeira lei de Mendel em casos, em exemplos de herança de características, antes eu mostrei na aula passada como ele fez para descobrir, né, essas questões de herança, como ele fez os cruzamentos, o Mendel, mas para a gente conseguir nós mesmos realizarmos, né, esses cruzamentos e descobrir como é que essas heranças elas vão se dar, antes disso, a gente tem que ter propriedade sobre os conceitos, né? Lembra lá que antes de explicar a primeira lei de Mendel, explicar o experimento de Mendel, eu trouxe para vocês os conceitos que são aplicados em genética. Ou seja, a gente tem que conhecer os conceitos, porque muitas das questões elas vão exigir que a gente tenha um determinado grau de interpretação sobre aquele exemplo que estão dando, né? Então, vocês têm que saber, tem que ter propriedade sobre os conceitos antes mesmo de fazer os cruzamentos. Ou seja, não adianta você saber fazer os cruzamentos, né? Saber como você faz os cruzamentos dos alelos, mas você não conseguir interpretar a questão porque você não está conseguindo saber o que significam aqueles conceitos. Tem questões mais simples que ela entrega tudo, né? Ela já diz os alelos tal, cruzados com os alelos tal, que é isso que determina essa característica desse jeito. Ou seja, algumas questões ela vêm bem mastigadas, né? As mais simples, mas tem questões mais complexas, médio e outras bem mais complexas, que eles não trazem esse nível de detalhamento. Ou seja, ele não vai dizendo tudo o passo a passo para você. Ele vai se referir aos conceitos, né? E a partir do seu conhecimento sobre os conceitos, você consegue construir e resolver aquele problema. Então a gente precisa tá com os conceitos na ponta da língua para poder responder a boa parte das questões, certo? Então, por exemplo, quais são esses conceitos básicos que a gente precisa saber para a gente poder resolver as nossas questões de genética? Então, o primeiro conceitozinho básico é o conceito que se refere aos alelos, né? Quem são os alelos? Os fatores, né, que o Mendel chama de fatores, né? Os genes, né? Ou seja, tem que saber que são sempre, no que a gente está estudando, obviamente, né? E o que é o pronono ano, a gente sabe lá que sempre são dois alelos, né? Ou seja, os alelos eles estão em pares. Então a herança das características que a gente está estudando, elas são determinadas por pares de alelos, ou seja, por pares de genes, né? Então a gente sabe que quem são esses alelos? São aqueles genes que estão presentes nos cromossomos homólogos. Aí, o que são os cromossomos homólogos? Os pares de cromossomos, que são iguais e mesma estrutura. Lembre lá que eu expliquei que todos os nossos cromossomos, a gente tem 46 cromossomos e eles estão sempre em pares, certo? Então tem o par 1, são os dois primeiros cromossomos, o par 2, que são o terceiro e quarto cromossomos. Então os cromossomos homólogos são aqueles que formam um par, né? Um cromossomo a gente recebeu do nosso pai, o outro cromossomo a gente recebeu de nossa mãe. Ou seja, um dos alelos, um dos genes a gente recebeu do nosso pai junto com o cromossomo, e o outro alelo a gente recebeu no cromossomo de nossa mãe, certo? Então a gente tem que saber que os alelos, ou seja, as características são determinadas por pares de alelos, ou seja, por pares de genes, cada um na mesma posição de um cromossomo homólogo. Essa posição a gente chama de locus gênico. Então, para serem alelos, os genes eles não bastam estar nos pares de cromossomos homólogos. Eles precisam estar no mesmo par de cromossomo homólogo, mas na mesma posição do cromossomo homólogo, ou seja, no mesmo local, no mesmo locus gênico. Então, esse conceito também é importante vocês saberem, né? Outro conceito que tem que estar na ponta da língua, que já estudou, só estou recapitulando para poder explicar, facilitar para vocês, é o conceito de homozigoto ou homozigose e heterozigoto ou heterozigose. Então a gente se refere a esses dois termos para poder entender quais são os tipos de alelos que aquela pessoa tem. Então, por exemplo, quando eu falo que o indivíduo ele é homozigoto, eu estou dizendo que os dois alelos deles são iguais, certo? Então, homo igual. Então, o homozigoto ele tem os dois pares de alelos dos genes iguais, certo? Então, aqueles dois genezinhos são iguais, certo? Ou azão, por exemplo, ou azinho. Lembre que a letra que a gente utiliza para se referir é só uma convenção, certo? Vocês podem usar a letra que quiser, bezão. Geralmente, em muitos casos, eles colocam a primeira letra da condição recessiva. Então, a gente fala muito de azinho, porque um dos casos mais comuns é o caso do albinismo, né? Então, o albinismo é uma condição recessiva. Aí por isso que a gente usa o azinho para se referir ao alelo recessivo do albinismo e o azão para o dominante. Então, quando a gente se refere a homozigoto,
você quer dizer que os dois alelos são iguais, ou seja, ou ele tem os dois alelos dominantes, azão, azão, ou aquele indivíduo ele tem os dois alelos recessivos, azinho, azinho. No heterozigoto, hétero diferente, ele tem um par de cada, certo? Um alelo azão e um alelo azinho, certo? Então ele tem, os dois alelos são diferentes, um é predominante, o outro é pré-recessivo. E aí a gente vem para outro conceito que eu já estou falando aqui, né? Que é o conceito de dominância e recessividade, ou seja, de alelos dominantes e recessivos. O que é isso? Os alelos recessivos, lembre, eles só vão expressar sua característica se eles estiverem em dose dupla, ou seja, se eles forem homozigotos para recessivo. Então os dois alelos têm que ser azinho, azinho, para aquele indivíduo ele manifestar aquela característica de recessivo, certo? Que é o caso do albinismo. Só é albino quem tem os dois alelos azinho, azinho, certo? No caso de dominância, a característica dominante que o alelo dominante ele expressa, ele basta você ter apenas um dos alelos com genezinho dominante para que aquela característica se expresse. Então, por exemplo, as pessoas que não são albinas, ou elas são homozigotas azão, azão, ou seja, com os dois alelos para dominante, ou elas são heterozigotas azão, azinho, ou seja, ela tem um alelo para recessivo e um alelo para dominante. Mas o recessivo só se expressa se você tiver os dois alelos para recessivos. Se você só tem um alelo para recessivo e o outro dominante, vai expressar a característica dominante. Então, as características dominantes elas são expressas tanto em dose dupla como em dose simples. Então, homozigotos azão, azão e heterozigotos vão expressar a característica para dominante. Recessivo só expressa sua característica se os dois alelos forem recessivos, azinho, azinho. Então, por isso que a gente chama de dominante, porque o dominante ele silencia o alelo recessivo, né? Então, recessivo, o termo recessivo, o Mendel empregou para dizer que a expressão daquele fator ele entra em recesso na presença do outro fator predominante. Por isso que ele chamou de recessivo e o outro chamou predominante. Se acredita muito que boa parte dos genes recessivos que existem na natureza, eles são frutos de mutações que aconteceram com os genes dominantes, certo? Então é por isso que geralmente os caráteres recessivos têm menor quantidade na população, certo? Porque o recessivo ele precisa ter a dose dupla para se expressar, né? O dominante basta ter a dose simples. Professor, toda característica, você falar que característica dominante, característica recessiva, é boa ou ruim? Não tem nada com relação a boa ou ruim, tem com relação à expressão dos alelos, a expressão gênica. Ou seja, você pode ter uma característica dominante que seja ruim, você pode ter uma característica recessiva que seja boa. Por exemplo, tem um caso que a gente não vai estudar, mas só para dar um exemplo, que é um caso de herança que chama de gene letal. Quem tem aquele gene nem nasce, o indivíduo ele nem se forma, ele já morre na barriga da mãe, por assim dizer. E é um caso que chama de acondroplasia. A acondroplasia é isso, ela é um gene letal, ou seja, que se a pessoa tiver aquele gene, ela nem nasce, né? Ela se desfaz no desenvolvimento embrionário, e ele é um caráter dominante. Então quem é azão, nem nasce, certo? O indivíduo ele se desfaz no processo de desenvolvimento embrionário. Quem é azinho, azinho nasce normal. E quem é heterozigoto nasce anão. É um tipo de nanismo, né? A acondroplasia. Mas quem é azão, azão nem nasce, morre, né? Então é um caso, por exemplo, de um gene que a expressão dele é dominante, de uma condição que é dominante, que é a acondroplasia, mas a pessoa morre porque tem a presença daquele gene dominante, ou se em heterozigose ela nasce anã. E só nascem as pessoas normais em altura, né, em estatura, as que são recessivas. Então, só para um exemplo, para dizer que não tem nada a ver de características dominantes são características boas, características recessivas são características ruins. Não tem nada a ver com isso, né? É a mesma coisa aqui, o lóbulo da orelha colado e separado, determinado por gene dominante e recessivo. Dobrar a língua, gene recessivo dominante. Tem gente que não consegue fazer o com a língua, tem gente que consegue. Isso é tudo determinado pelo seu gene, certo? Então, o dedão do pé, fazer isso aqui com a mão, aí se está o dedo esquerdo ou o dedo direito em cima da mão, isso é recessividade e dominância, não tem nada a ver com característica boa ou ruim, certo? Então, vocês tendo dominância sobre esses conceitos, então tem eu mostrei na aula passada os cruzamentos de Mendel, e ele fazendo os cruzamentos diretos, né? Você pegando lá azão, azinho, azão, azinho, você juntando o azão de um com o azinho do outro, o azão de um com o azão do outro, depois o azinho, e formando os genótipos esperados. O que eram genótipos? Os genótipos são os alelos, certo? Azão, 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 azinho, azinho, azinho. Isso são genótipos.
Os fenótipos são a expressão daqueles genes, né? Então azão, azão era o genótipo, a expressão da característica era semente amarela. Azão, azinho era o genótipo. Qual era a expressão da característica? A semente amarela. Azinho, azinho é o genótipo. Qual a expressão da característica? Semente verde, certo? Então tem questões que vai pedir a você o genótipo, tem questões que vai pedir o fenótipo, tem questões que vai pedir a proporção dos indivíduos que são esperados. E aí vou trazer uma forma que a gente pode fazer o cruzamento, que é o que a gente chama do quadro de Brunet. Ele é uma forma mais simplificada para a gente conseguir fazer os cruzamentos dos alelos, né, dos genótipos dos indivíduos que estão fazendo parte daquele cruzamento. Então como é que a gente constrói o quadro de Brunet? A gente faz esse quadrozinho aí, tá vendo? Deixa esses quadros em esses espaços brancos e vai preencher ali na linha superior, né, na primeira linha, e na primeira coluna, na vertical, você vai colocar os alelos de cada um dos indivíduos que estão envolvidos naquele cruzamento. Então aí, por exemplo, a gente está fazendo o cruzamento entre um indivíduo azão e o indivíduo azão-azinho, ou seja, entre um indivíduo homozigoto azão-azão e um indivíduo heterozigoto. Então o que você vai colocar? Na parte de cima você vai botar os alelos de um dos indivíduos, e na vertical, na primeira linha, na horizontal, né, e na vertical, na primeira coluna, você vai colocar os alelos do outro indivíduo que está envolvido nessa reprodução. Ali eu coloquei os símbolos ali, masculino e feminino, só para indicar que ali no vermelho é a fêmea, né, e no azul aqui embaixo é o macho. Isso aí não é tão importante não, o importante é você colocar, não esqueça de colocar os alelos em cima de um e os alelos na vertical do outro. E aí você vai colocar em quadrinhos, em espaços separados, né? Por quê? O que é que representa esses quadrinhos aí? Um quadrinho tem azão, outro quadrinho tem azão em vermelho. O outro quadrinho ali tem um azão em azul e um azinho em azul também. E essas letrinhas aí estão separados, está representando a segregação dos gametas. Ou seja, o indivíduo azão, ele vai formar, na hora de formar os gametas, ele vai ter um gameta que vai ter um azão e outro gameta que vai ter outro azão. Ou seja, ele produz 100% de gametas iguais. Lembre lá, na meiose, na hora que ele separa, 23 cromossomos para um lado e 23 para o outro. Então aí, como a gente só está estudando um par de genes, um azão para um lado, um azão para o outro. A mesma coisa lá no embaixo, é heterozigoto. Então ele tem um gameta azão e um gameta azinho, ou seja, ele tem meio a meio. Então ele produz dois tipos de gametas, um gameta com azão e um gameta com azinho. Aí como é que eu vou fazer para descobrir quais são os genótipos possíveis do cruzamento desses indivíduos aí? Então eu vou juntar letrinha por letrinha e vou preenchendo esses quadrinhos embaixo. Então eu vou começar ali pelo o quadrinho que está abaixo do primeiro azão e à direita do azão azul, né? Então eu vou juntar o azão azul com o azão vermelho. Então aqui embaixo eu vou ter, olha, um dos genótipos possíveis do cruzamento desses indivíduos aí tem um indivíduo azão. Aí agora eu vou para o próximo quadrinho na direita. Vou pegar de novo agora o azão azul e vou cruzar com outro azão vermelho, certo? O segundo azão vermelho. Então quando eu junto um azão vermelho com azão azul, eu vou encontrar também azão azul. Ou seja, mais uma vez a gente vai ter, então azão são genótipos iguais. Então esse cruzamento aí já encontrou que vão ter dois genótipos iguais. Aí agora eu desço para o azinho. Então eu vou cruzar o azinho com os dois azão vermelho. Então eu vou cruzar aqui primeiro, aí vou encontrar azão, ou seja, azinho azul com azão vermelho com o primeiro azão, certo? Mas vou seguindo um embaixo do outro. E eu vou juntar agora o azinho com o outro azão. Também encontrei aqui azinho azão. Gente, eu coloquei assim só para vocês verem que eu peguei azinho com azão. Mas se convenciona de representar o primeiro, no caso dos heterozigotos, primeiro o alelo dominante e depois o alelo recessivo. Mas se vocês botaram o contrário, azinho, azão, é a mesma coisa que azão, azinho, certo? Não tem problema não. É uma convenção começar pelo alelo dominante. Coloquei aí só para vocês entenderem que eu peguei o azinho e juntei com o azão. Depois peguei de novo o azinho e juntei com o azão. Então essas são as 4 combinações possíveis que a gente tem de genótipos para os descendentes desse cruzamento. Ou seja, os descendentes desse cruzamento aí, azão com azinho, eles só podem ser de dois tipos. Então, azão, eles vão ser quanto? 2/4, e azinho vão ser 2/4. Professor, de onde você tirou esse 2/4? É só você contar. Depois que você fez esses cruzamentos, quantos azão você tem aí no quadro? Você vai ter lá 1, 2.
Então você tem 2 azão, azão. De quantas possibilidades? Quantos quadrinhos tem aí? 1, 2, 3, 4. Os quadrinhos do cruzamento, não conta o dos alelos. Então você tem 2 azão, azão para 4 possibilidades. Então azão, azão é igual a 2 quartos. Professor, eu posso simplificar? 2 quartos pode ser a mesma coisa que 1 sobre 2. Pode. Você pode simplificar. Então você coloca 2 quartos ou 1 sobre 2 ou metade, certo? Aí você vai lá contar. Tem mais qual ali? Azão, azinho, né? Que é o azinho, azão, a mesma coisa. Quantos azão, azinho eu tenho? Aí você vai contar lá. Os dois de cima é azão, azão. Eu tenho embaixo um azão, azão, azinho. 2 azão, azinho. De quantas possibilidades? 4. Então eu tenho 2 possibilidades de azão, azinho para 4 possibilidades totais. Então eu tenho a chance de... Qual é a chance de ter, nesse cruzamento, ter um descendente azão, azinho? 2 quartos. Pode simplificar? Pode. 2 quartos, ou 1 sobre 2, ou metade, ou 50%. Professor, 50%, como é que o senhor fez isso? Você multiplica por 100, certo? 1 sobre 2 vezes 100, você vai achar 50. 50% é porcentagem. Porque a questão ela pode pedir a fração, ela pode pedir a porcentagem também, certo? Então tá aí. Esse é o quadrúplo Ney que ele facilita os cruzamentos, certo? Então você coloca os alelos de um em cima, na primeira linha horizontal, os alelos do outro na primeira coluna na vertical, e aí você vai combinando as letrinhas para você descobrir naquele cruzamento quais são os genótipos possíveis, certo? Bem fácil, né? Vamos botar aqui um exemplo de como uma questão pode cobrar isso de vocês. Aqui uma questão nível filhotinho. Então vamos lá, cruzando-se ervilhas verdes, Vzinho, Vzinho, ou seja, ele já está dizendo lá que as ervilhas verdes são recessivas. Com ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho, os descendentes serão, aí tem lá, letra A, 100% Vzinho, Vzinho, verdes. Letra B, 100% Vzão, Vzão, amarelos. Letra C, 50% Vzão, Vzinho, amarelas. 50% Vzinho, Vzinho, verdes. Letra D, 25% Vzão, Vzinho, ou seja, heterozigotos e amarelo. 50% recessivas, homozigotas verdes, 25% dominantes, ou seja, homozigotas dominantes e amarelas. E na letra E, 25% recessivas, homozigotas recessivas, né, verdes, 50% heterozigotas amarelas e 25% homozigotas dominantes verdes. Aí você já sabe que não é a letra E, né? Porque não pode ser dominante verde. Verde a gente já viu lá em cima que é uma característica recessiva. Ou seja, se o heterozigoto apresenta uma característica, no caso amarela, então você já sabe que ali é uma característica dominante, certo? Vamos lá então. Então como é que eu faço esse cruzamento? Ele quer que você faça o cruzamento de Vzinho, Vzinho com Vzão, Vzinho. Ou seja, ele quer que você faça o cruzamento entre um homozigoto recessivo e um heterozigoto, certo? Então, o que eu fiz lá? Olha lá, coloquei lá na minha primeira linha, na horizontal, o alelo do heterozigoto, então coloquei lá o Vzão, Vzinho, e na primeira coluna na vertical coloquei os alelos do homozigoto recessivo, então fui lá e coloquei o Vzinho, Vzinho, certo? Então tem um aqui, olha, Vzão, Vzinho, Vzinho, cruzando com Vzão, Vzinho. Aí o que eu faço? Eu vou combinando, então eu vou pegar lá o primeiro Vzinho, lá da vertical, eu vou juntar com o Vzão de cima, aí vou colocar lá embaixo, certo? Vou pegar o mesmo Vzinho, cruzar com outro Vzinho. Então, fiz isso para todos. Ó. Então, peguei lá. Então, descobri que quais são as possibilidades que tem aí. Vzão, Vzinho, 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 certo? Que eu fiz. Como é que eu combinei isso? O primeiro Vzinho lá da vertical, cruzei primeiro com o primeiro Vzão da horizontal, coloquei embaixo. Peguei esse mesmo Vzinho, cruzei com outro Vzinho lá de cima da horizontal, o último lá da direita. Achei Vzinho, Vzinho. Aí peguei o Vzinho de baixo na vertical, o último de baixo. Aí cruzei de novo com o Vzão lá em cima, achei Vzão, Vzinho. E depois cruzei com o Vzinho lá, o último Vzinho lá da horizontal, lá de cima, achei Vzinho, Vzinho. Então quais são as possibilidades que eu encontrei aí nesse meu cruzamento? Eu encontrei Vzão, Vzinho, 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 de novo Vzão, Vzinho e mais uma vez Vzinho, Vzinho. Aí eu vou lá e vou anotar o que encontrei. Então eu encontrei quantos Vzão, Vzinho. Então eu encontrei Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Então eu encontrei quantos Vzão, Vzinho? Eu contei lá 1, 2. 2 de quantos? De 4 possibilidades. Como a questão já disse lá, a gente já viu lá pela leitura da questão que a amarela é dominante. Então eu sei que 2 quartos são amarelos. E eu encontrei quantos Vzinho, Vzinho? 1, 2. 2 de quantas possibilidades?
4 possibilidades. Então 2/4 desses indivíduos vão nascer da semente da cor amarela e 2/4 vão nascer da semente cor verde, certo? Então aí já é a proporção que eu encontrei. Ele não está falando da fração, ele está falando da porcentagem. Então se eu simplificar aí, 2/4 vai dar 1,5. 1,5 é metade. Então eu sei que metade das sementes desse cruzamento vão nascer amarelas e metade das sementes desse cruzamento vão nascer verde. Então, como é que você achei a porcentagem, professor? Multiplica por 100, certo? 2/4 multiplicado por 100 dá 50%. Então eu achei que tem uns 50% de sementes amarelas e 50% de sementes verdes. Então a minha resposta aí é a letra C, certo? Então a letra C eu respondi aqui bonitinho, certo? Vamos pegar aqui mais um exemplo. Esse aqui nível filhotinho um pouquinho maior. A PUC São Paulo. Sabe-se que em determinada raça de gatos a pelagem preta uniforme é condicionada por um gene dominante besão. Olha, então já está dizendo que todo gato preto tem pelo menos um alelo dominante besão, certo? Porque ele pode ser homozigoto, besão, ou o gato preto ele pode ser heterozigoto, bezinho. Então ele já está dizendo aí que a cor da pelagem preta é determinada, o todo uniforme, ela é determinada por um fator, por um gene, por um alelo dominante. E a pelagem branca uniforme, ou seja, o gatinho todo branco, pelo seu gene recessivo. Então todo gato branco vai ser bezinho, todo gato preto vai ter pelo menos um besão. Ele pode ser o preto, ele pode ser besão, ou bezinho, certo? Então aí já vai. Se vocês quiserem já ir anotando essas informações que a questão for dando, já vai facilitando. Você lê uma frase e anota. Ele já disse lá que preto é alelo dominante, besão. Branco é recessivo, bezinho, certo? Então vocês já vão anotando para facilitar a interpretação de vocês. Aí ele colocou lá agora, do cruzamento de um casal de gatos pretos, ou seja, ele cruzou 2 gatos pretos, ambos heterozigotos. Espera-se que nasça o quê? Então ele está querendo que você faça o cruzamento entre 2 gatos pretos, bezinho, sendo cruzado com outro gato preto, heterozigoto, bezinho. Então o cruzamento que a gente vai fazer é bezinho cruzado com bezinho, ou seja, o cruzamento entre heterozigotos. Aí ele espera aqui, o que ele espera aqui? Que todos os 100%, ou seja, todos os gatos nasçam pretos, na letra A. A letra B diz 100% dos gatos serão brancos, ou seja, todos os gatos serão brancos. Na letra C diz 25 dos gatos serão pretos, 50 malhados e 25 brancos. Então essa aí você já toca fogo nessa essa alternativa, você já elimina por quê? Porque ele não falou em um terceiro fenótipo, uma terceira variação do fenótipo, ou seja, ele só disse que só ou nasce preto ou branco. Então ele está falando de malhado aí, você já pode cortar, porque a questão ela não dá nenhum indício que tem uma terceira possibilidade, certo? Já que ele diz que o preto é para um alelo dominante e o heterozigoto ele continua preto. Então a letra C você já elimina aí. 75% dos gatos serão pretos e 25 brancos. E na letra E ele diz que 100% dos gatos serão malhados, que é misturado. Então você também já tira que ele não falou em nenhum momento que essa herança aí envolvia uma terceira variação do fenótipo, que é a cor da pelagem do gato. Então ele quer que a gente faça o que? O cruzamento entre heterozigotos, bezinho, ou seja, 2 gatos pretos heterozigotos cruzaram, o gatinho com a gatinha. O que é que eu faço lá para facilitar a minha vida? Vou lá construir um quadro de Prunet para descobrir quais são os genótipos que eu posso encontrar, ou seja, que eles podem surgir desse cruzamento. Então coloquei lá em cima os alelos do gato, coloquei na vertical os alelos da gata, tanto faz, não interessa não. Se você colocou embaixo ou em cima, como os dois são iguais, não faz diferença. Mas se forem, sei lá, bezão com azinho, como no caso passado. Se você bota o bezão em cima e o azinho na vertical, ou o azinho na horizontal, o bezão na vertical, não vai dar no mesmo, você vai achar o mesmo resultado, certo? Então, vou lá cruzar o bezão da vertical com o bezão da horizontal, bezão da vertical com o bezinho da horizontal lá de cima, aí depois eu parto para de baixo, bezinho com bezão lá em cima e depois bezinho com bezinho. Então o que é que eu vou descobrir aqui? Esses são os genótipos que eu posso que esse cruzamento pode gerar. Bezão, bezinho novamente e bezinho. Então eu vou lá e anoto do lado, olha, o que é que eu espero aqui? Bezão. Quantos bezão eu tenho aí? Vou lá contar, tenho 1. De quantas possibilidades? 4 possibilidades. Então a possibilidade de nascer bezão é de 1 sobre 4, ou seja, 1/4. Então 1/4 vai nascer homozigoto dominante. Quantos bezão eu tenho aí? Vou lá contar 1, 2. 2 bezão. De quantas possibilidades?
4 possibilidades. Então eu tenho 2/4 de chance de ser Bzão, Bzinho. Quantos Bzinho, Bzinho eu tenho lá? Vou contar no quadro 1. Então tenho 1 de quantas possibilidades? 4 possibilidades. Então eu tenho 1/4 de chance de encontrar o alelo Bzinho, Bzinho. Então aí eu encontrei os genótipos. Mas a questão lá em cima, as alternativas, ela está querendo saber os fenótipos. Ou seja, ela não quer saber os genótipos, a proporção de genótipos. Ela quer saber a proporção dos fenótipos. Ou seja, como é que vão ser os fenótipos desses bichinhos. Então, o filhotinho que nascer Bzão, Bzão, ele vai ser que cor? Ele vai ser preto. A questão já disse lá que preto é dominante. Bzão, Bzinho, vai ser que cor? Heterozigoto. Preto é para dominante, então apareceu um Bzão. 2/4 também vão ser, então 1/4 vai ser preto, 2/4 vai ser também preto, e Bzinho, Bzinho recessivo, e 1/4 não vai ser branco. Então eu vou descobrir que vai nascer assim: 1/4 preto, 2/4 brancos e 1/4 branco. Mas a questão lá em cima não está falando da proporção do genótipo, ele quer saber dos fenótipos. Então eu vou ter que somar os fenótipos aí. Então quais são os fenótipos iguais? Bzão, Bzão e Bzão, Bzinho, ambos vão determinar a cor preta. Então o que eu faço? Eu vou somar 1/4 do Bzão, Bzão mais dos 2/4 do Bzão, Bzinho, né? Então eu encontro 3/4. Ou antes de somar, eu posso descobrir logo quais são as porcentagens. Então eu pego 1/4 vezes 100, 25%. 2/4 vezes 100, 50%. 1/4 já fiz. 1/4 vezes 100, 25%. Então eu pego 25% do Bzão, Bzão mais os 50% do Bzão, Bzinho. Dá quanto? 75% dos gatinhos pretos. E quantos brancos? 1/4. Não, 1/4 vezes 100, 25%. Então 25% branco. Vamos lá nas nossas alternativas. Olha lá a letra D. 75% dos gatos vão nascer pretos. E 25% dos gatos nascerão brancos. Certo? Então aí tem alguns casozinhos que a gente pode identificar os genótipos e os fenótipos. São exemplos de questões que podem cair nas provas, né, e nos exercícios que vocês vão ver que vou passar, que vão envolver esses cruzamentos, certo? Na próxima videoaula eu vou trazer mais uns exemplos mas envolvendo os heredogramas. Lembra lá dos heredogramas que mostra a árvore genealógica de uma família? Eu vou mostrar como é que a gente consegue, utilizando essa mesma lógica que eu utilizei aí, como é que a gente consegue desvendar os mistérios dos cruzamentos, só que dessa vez utilizando a árvore genealógica, né? Então faça os exercícios. Se tiverem dúvidas, vocês me mandam essas dúvidas e a gente se vê na próxima videoaula. Tchau, até mais, e espero que todos vocês estejam bem, e lembre de lavar as mãos, certo? E não saiam de casa.